Olha, bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para os primórdios de Panderit, sabe, aquela comunidade na beira do rio Mosela, na Alemanha. Exato. E olha, temos fontes incríveis aqui. Pesquisas do cronista Winfried Schneiders, registros de famílias antigas como Simonis, Schmitz, Rutten, até documentos de papa, de rei, protocolos de mosteiros. É um material riquíssimo, né? Com certeza. Dá pra gente espiar como tudo começou por lá, mais ou menos entre 1128 e 1650. Estamos falando de um período chave, de formação mesmo, quase 1000 anos atrás. Essas fontes mostram o nascimento de uma identidade local. E as tensões também, né? Sim, muitas tensões. Entre, a tecnologia nova da época e a vida do dia a dia, e também a luta por autonomia tanto religiosa quanto comunitária. É uma história de fé, de poder e de conflito também, claro. Muita resiliência. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como Punderich se firmou, sabe? Como começou a trilhar o próprio caminho. Quais foram os perrengues, as conquistas que marcaram esses primeiros séculos? Bom, vamos mergulhar nesses registros antigos, começando pelo começo mesmo, as primeiras menções, né? Isso, a certidão de nascimento, digamos assim. Punderich, ou melhor, Ponderatcha, aparece pela primeira vez num documento oficial em 1128. Uma bula do Papa Honório II. Uau, do Papa? E logo depois, em 1143, o nome mudou um pouquinho para Pondereca, numa carta do rei Conrado III. Então esses documentos confirmam que o lugar já existia, né? Entendi. Mas o centro da vida religiosa e, de certa forma, administrativa, não ficava ali no vale, junto ao rio. Ficava no alto de uma colina ali perto. Ah, você está falando da Marienburg, certo? Aquela fortaleza. Exatamente. Fundada em 1142, era um convento de freiras ligado ao mosteiro de Springesbach. Originalmente chamava Peterskirche, Igreja de São Pedro, e funcionava como uma igreja-mãe para o pessoal de Pendrick. Igreja-mãe, imagino que isso definia muito da vida religiosa no começo, né? Totalmente. Pensa só, para qualquer coisa importante, qualquer sacramento essencial, batismo, casamento, até a missa de domingo, que era obrigatória, os moradores tinham que subir aquele caminho íngreme até o Petersberg, onde ficava a Marienburg. Nossa! Imagina o esforço para idosos, para doentes, famílias com criança pequena, e enfrentar o caminho em qualquer tempo, né? Com chuva, frio, talvez aquela neblina subindo do rio, ou ouvindo o sino da Marienburg lá no alto. Queria uma imagem forte. Essa dependência física e espiritual era a realidade deles, constante. Essa imagem do caminho difícil já dá uma ideia dessa relação, né, entre o povoado e o poder da igreja. Mas a vida ali na beira do rio trazia outras coisas, outros desafios e também inovações, imagino, ligadas ao próprio Mosela, talvez. Tô pensando nos moinhos. Sim, os moinhos fluviais foram importantíssimos. Olha, já em 1079, bem antes, o arcebispo Egilbert de Trier tinha liberado o direito de construir moinhos no rio. Ah, interessante. Foi um passo importante para a economia local. E em Punderich a gente tem registros bem específicos. Um documento de 1325 menciona uma Schiffsmühle. Schiffsmühle. Moinho de barco? Moinho flutuante? Como é que era isso? Exato. Moinho flutuante era uma tecnologia ancorada perto da vila e era uma propriedade dividida, conjunta, dos mosteiros de Marimburgo e Himmerod, que eram bem influentes na região. Mas como funcionava essa tecnologia? Não devia ser algo comum, né? Era uma solução bem engenhosa para a época, para aproveitar a força da correnteza do rio Mosela. Tinha basicamente dois tipos. Ah, é? Um usava 2 cascos de barco, um do lado do outro, sabe? E a roda d'água ficava girando ali no meio, entre eles. Entendi. O outro modelo era um barco maior, com a roda montada na lateral. A correnteza movia a roda e essa roda acionava as mós, as pedras de moer que ficavam dentro da estrutura flutuante. Que demais! Uma indústria ali no meio do rio. Uma proto-indústria, podemos dizer. Processava grãos direto no rio. E Punderk chegou a ter 2 dessas Schiffsmühlen, além de um moinho mais tradicional em terra firme, que era movido por um riachinho, o Doppelbach.
fica onde hoje é a Rathausstraße, a rua da prefeitura. Fascinante como eles adaptavam a tecnologia para o ambiente. Mas assim, imagino que essas estruturas flutuando no meio do rio não deviam ser muito populares para todo mundo, né? Definitivamente não. Aí a gente tem um exemplo clássico de conflito que a inovação tecnológica pode gerar, né? Com certeza. Essas Schiffsmühlen, embora fossem eficientes para os mosteiros que eram donos delas, viravam obstáculos enormes na via fluvial. O Mosla era uma rota comercial importante. Claro, os barcos. Exato. Os barcos mercantes, as balsas, tinham que navegar com muito cuidado para desviar dessas estruturas ancoradas. E pior, as rodas d'água criavam redemoinhos, mexiam com as correntes, aumentava muito o risco de acidente. Faz todo sentido. E quem era mais afetado por isso? Tem registro de gente reclamando de acidentes? As fontes falam bastante das dificuldades dos Flussschiffer, os barqueiros que levavam mercadoria pelo rio, e também os comerciantes que viajavam. Aparecem os nomes tipo Thierry e Johann em registros de antes de 1668, ligados a essas tensões. Era uma briga de interesses clara. De um lado, a produção de farinha dos mosteiros. Do outro, a necessidade de transporte seguro, de comércio. E ainda tinha o pessoal que morava na margem, né? Que podia ter a terra ou acesso ao rio prejudicado. Entendo. A gente tem até relatos mais tarde, tipo do muleiro Christian Schiffmann e da esposa Ana Maria Hermes. Eles tocavam a tal Raimundermühle. Esse nome pegou porque em 1811 ainda se falava da Reine Schiffer-Müller. Ah, que interessante nome persistir. Pois é. E a vida de muleiro também não era fácil nem isenta de perigos. Tinha aquela associação popular, às vezes com razão, com gente meio suspeita, até bandidos que podiam usar os moinhos, que ficavam isolados como esconderijo. Entendi. Então, essa tensão aí, tecnologia do moinho contra a navegação, era um pano de fundo constante. Mas voltando para a relação da vila com a Maremburgo, teve um momento chave de mudança nesse equilíbrio, né? Ligado a um objeto bem específico. Sim, um momento muito simbólico e super significativo. A luta pelo Taufenstein, a pia batismal. Ah, a pia batismal? Isso. Depois que o convento de freiras da Maremburgo foi dissolvido, lá por 1515, o lugar continuou existindo, mas com outra função. O pessoal de Punerit viu uma brecha. Em 1517, eles mandaram uma petição formal para o arcebispo de Trier, o Richard van Greifenklau. E uma petição. E o que eles pediam? Pediam permissão para tirar a pia batismal da igreja da Maremburgo, lá no alto do morro, e levar para a capela que já existia dentro da vila de Punderit. Nossa, que ousado! Muito ousado para a época, porque o batismo era central, né? E ter a pia batismal ali na vila significava não depender mais da igreja-mãe lá no morro para esse ritual tão essencial. Era um passo gigantesco para a autonomia religiosa local. E eles conseguiram a permissão? Imagino que não foi assim, automático. Olha, o arcebispo deu a permissão ainda em 1517, o que foi até rápido, surpreendente. Mas a implementação demorou. Demorou décadas. Foi só em 1579 que o Taufenstein foi finalmente, de fato, transferido para a igreja da vila. Caramba, mais 60 anos depois? Exato. E essa pia batismal, que inclusive dá para ver até hoje lá na igreja de Punderit, virou um símbolo muito poderoso, quase físico, palpável, dessa conquista de autodeterminação da comunidade. Deixar de subir o morro para batizar os filhos era uma afirmação de identidade, de independência. Que história! Esse ato de transferir a pia em 1579 é um marco, então. E isso coincide com um período em que a gente vê certas famílias ganhando mais destaque, mais estrutura na vila, consolidando a comunidade. Exatamente. As fontes dessa época, principalmente a partir do século XVII, começam a dar mais detalhes sobre as famílias que eram tipo a espinha dorsal de Pedrich. Os Simones e os Houten, às vezes aparecem como Houten também, eles surgem como famílias ricas, bem estabelecidas. Ricas como? A gente tem, por exemplo, um registro de 1670 que mostra um Nicolas Simones na lista de promoção da Faculdade de Artes da Universidade de Trier. Ah! Universidade naquela época. Pois é. Isso indica não só acesso à educação superior, que era raríssimo, mas também que a família tinha grana e conexões para bancar isso, né? Essas famílias provavelmente tinham papéis importantes na economia,
talvez na administração local. E além dos Simones e Houghton, você mencionou os Smiths. Eles tinham uma presença diferente, mas importante também. Sim, os Smiths. Os registros mostram essa família como sendo enorme, muito numerosa. O cronista, o Winfried Schneiders, ele documentou pelo menos 154 famílias Smiths desde 1666. 154? Nossa! É muita gente. Mas além do número, eles se destacam pela religiosidade, pela piedade e por serem benfeitores da comunidade. Benfeitores? Como assim? Por exemplo, em 1694, um Johann Friedrich Schmitz fez uma doação bem grande, 1.100 thalers. 1.100 thalers? Uma fortuna na época, para criar a Frühmesse, que era uma missa regular, de manhã cedo, na igreja da vila. Isso não só reforçava a vida religiosa ali no local, mas mostrava a importância da família para a infraestrutura social e espiritual da comunidade. Entendi. E essa consolidação da vida religiosa na própria vila, ela foi reforçada com a criação da paróquia independente de Pionderit em 1569, certo? Porque antes, mesmo com a autorização para transferir a pia, eles ainda eram ligados a outra paróquia, né? Corretíssimo. A criação da paróquia em 1569 foi outro passo fundamental. A partir daí, Pionderit passou a ter seus próprios padres morando lá, residentes. Ah, isso faz diferença. Muita diferença. Eles não só davam os sacramentos, mas viviam e morriam ali na comunidade. As fontes até mencionam nomes de alguns desses primeiros padres: Crave, Breder, Marcus, Friedrich. Eles serviram entre 1569 e 1656. Ter o próprio padre ali, no dia a dia, fortalecia muito a união e a identidade local. Então, a gente está vendo um quadro de organização interna crescendo, né? Famílias influentes se estabelecendo, a vida religiosa se concentrando na vila com a pia batismal, a paróquia. E essa organização também se refletiu em regras para o dia a dia, para enfrentar as crises. Sem dúvida. No meio desse processo todo de se consolidar, a comunidade também passou por maus bocados e sentiu que precisava se organizar melhor. O século XVII trouxe crises bem sérias. Tipo? A peste bubônica bateu forte na região em 1597 e depois de novo em 1635. Matou muita gente. E em 1643, teve um Ungeheures Hochwasser, uma enchente gigantesca do Mosela que causou muita destruição. Nossa, peste e enchente? É. E para lidar com esses riscos todos e organizar a convivência, surgiu o Punderich Gesetzbuch. É o livro de leis de Punderich, datado de 1618. Um livro de leis local. Que interessante. O que tinha nele? Regulava várias coisas da vida em comunidade, mas o que chama a atenção são as regras de prevenção de incêndio. Ah, importante numa vila com casa de madeira, né? Exatamente. Exigia, por exemplo, que as casas tivessem telhado de ardósia, Schieferdecher. A ardósia é bem mais resistente ao fogo que palha ou madeira claro. Isso mostra que eles tinham uma consciência clara do risco que corriam morando tão perto uns dos outros e que precisavam de medidas coletivas para proteger todo mundo. Esse Gesetzbuch de 1618 é uma prova da capacidade da comunidade de se auto-organizar, de criar normas para o bem comum, mesmo em tempos de crise. É fascinante ver essa trajetória, né? Ao longo desses séculos, como Punderik passou de um lugar dependente, ligado a Marienburgo, lá no morro, para uma comunidade mais estruturada, com igreja própria, famílias influentes, definindo a economia, a sociedade e até regras próprias para gerenciar a vida e os perigos. Exato. A gente vê a tecnologia dos moinhos, que era progresso, mas também fonte de conflito, vê a luta pela pia batismal como esse símbolo forte de autonomia, de identidade local. As famílias. Sim, as famílias como Simonese e Rutten surgindo como pilares da economia, das conexões, e os Schmitz como essa força demográfica e espiritual. E a gente sabe de tudo isso graças a cronistas como Winifred Schneiders, que guardaram essa memória. É uma história que começa ali na névoa do Petersberg com o sino da Marienberg. Isso, e gradualmente desce para o vale, para a beira do Mosela, onde a vida pulsa em torno do trabalho, da água, da madeira, da ardósia.
A tensão entre o poder da igreja e a comunidade, a adaptação à tecnologia e os conflitos que ela traz, a afirmação da identidade local são temas que ecoam, né, através dos séculos. Sem dúvida. Essas fontes dão pra gente um vislumbre incrível de como uma comunidade lá na Idade Média, começo da Era Moderna, se formou, enfrentou desafio e lutou para definir seu próprio espaço, sua identidade. A gente vê as raízes de Punderis se aprofundando ali. É uma tapeçaria bem complexa, né? Tecida com fios de fé, de trabalho duro, conflitos de interesse e essa busca constante por ordem, por autodeterminação. Os moinhos girando, a pia batismal sendo transferida, as leis sendo escritas. Cada pedacinho conta uma parte dessa história. E isso deixa a gente pensando, né? Como será que essas primeiras experiências, essa dependência inicial da Marimburgo, o conflito dos moinhos, essa afirmação de autonomia com a pia e as leis, como será que isso moldou o caráter daquela gente? Talvez um caráter resiliente, meio teimoso até, que a gente associa às comunidades do Mosela que passaram por tantas outras crises depois. Fica aí algo para a gente refletir sobre essas fundações de uma longa história.